Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo eu vou explicar como usar a preposição to corretamente, tá? E essa preposição é to, ok? Em português, a gente aprende que o to significa para. Mas não é sempre assim, ele tem alguns outros significados também. Então, às vezes, se a gente pensa que o to é sempre para, quando a gente vai falar uma palavra, uma frase, né, que em português não tem esse para, a gente não coloca o to. E aí causa uma confusãozinha. Mas vamos lá, então para começo de conversa, quando a gente usa o to para. Seguinte, direção, movimento, sabe? Quando você está se direcionando para algum lugar, você está viajando para algum país, você está indo para o restaurante, sabe? Quando você se direciona, você tem um movimento na frase. Então você usa o to. Eu estou indo para Paris. I am going to Paris. Eu estou viajando para Boston. I am traveling to Boston. Eu tenho que ir para o trabalho. I have to go to work, tá? Então, sempre que você for direcionado a alguma coisa, você usa o to. E da mesma maneira para pessoas também. Então, por exemplo, eu preciso falar com você, mas eu quero falar algo para você, eu quero direcionar minha conversa para você. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. Então, esse com dessa conversa não é que eu preciso sentar junto com você e a gente vai falar junto. Não. Às vezes você pode não falar nada, mas eu preciso te falar alguma coisa. Eu preciso falar com você, mesmo que você não diga nada. Então, não é um com de conjunto, de juntos, de união. Não, eu só preciso falar algumas coisas direcionado a você. I need to talk to you. Eu vou casar com você. Eu estou me direcionando a você. Eu pego você e caso. I'll get married to you, tá? Então, eu vou me casar com você. I'll get married to you. Então, sempre que for direcionado a alguma coisa, você vai usar o to. Não é sempre que é traduzido literalmente o para. Então, isso que pode causar confusão. Mas sempre que você vai para algum lugar ou que você vai falar com alguma pessoa, mas direcionado a ela, speak to you, talk to you, é o to, certo? O to também é usado para falar sobre tempo. Na tradução em português, ele seria o nosso até. Por exemplo, eu trabalho das 9 às ou até às 5. I work from 9 to 5. Então, quando você fala de um lugar para outro, de uma hora para outra, você vai usar from e to. E isso pode ser de movimento também. Eu tô indo da minha casa para a igreja. I'm going from my house to the church. Que isso é o que a gente conversou antes sobre o para, sobre o direcionamento. E também sobre hora, sobre tempo. Né? Eu vou fazer isso até às 7. I'm gonna do this up to 7. Entendeu? Então, até às 7. Então, esse to, ele tem esse sentido de horários, de expressão de tempo, quando você fala até alguma coisa, certo? Agora, uma regra muito importante do to. Entre verbos, você sempre coloca o to, porque o to, ele é o infinitivo do verbo, tá? Então, a gente conhece o verbo to be, que é o ser, estar, to have, que é o verbo ter, to go, que é o verbo ir. Então, sempre que você colocar o verbo no infinitivo, precisa do to. E normalmente isso acontece quando tem dois verbos. Por exemplo, eu tenho que ir, preciso comer, quero falar. Então, esse segundo verbo sempre vem junto com o to. Então, para que você consiga entender sem ter que traduzir, pensar se tá no infinitivo, coloca assim, quando tem dois verbos juntos, entre eles tem que ter o to. Então, por exemplo, I have to eat. Eu tenho que comer. Eu gosto de dançar. I like to dance. Esse to não tá substituindo o de eu gosto de dançar. Também não tá substituindo o que de eu tenho que comer. Ele simplesmente está colocando o verbo na frente no infinitivo. Então, por exemplo, preciso trabalhar. I need to work. Algumas preposições que a gente usa em português, por exemplo, eu gosto de dançar. Em inglês não tem essa necessidade. Tanto que quando fala eu gosto de você, a gente não fala I like of you ou alguma coisa assim. É I like you direto.
Então, em inglês, o eu gosto, I like, já dá a entender que quando você gosta de alguma coisa, então já fica subentendido, não precisa colocar uma preposição a mais. Por isso que quando fala eu gosto de dançar, o to não está substituindo de, ele simplesmente está colocando o verbo dançar no infinitivo. I like to dance. Eu preciso ir. I need to go. E depois de go, quando você vai para algum lugar, também precisa de to. Então, porque é a direção, é o movimento. Então, por exemplo, eu tenho que ir trabalhar. I have to go to work. Tá? Então, assim, são dois tos, mas é porque se você for pensar, tem 3 verbos. Eu preciso ir trabalhar. Então, automaticamente, eu preciso ter um to entre os verbos. E também, como tem o go, que é o ir, você tem um direcionamento. Porque essa frase pode ser, eu posso ir para o trabalho, ou eu posso ir trabalhar. Eu preciso ir trabalhar. I need to go to work. Pode ser, preciso trabalhar, ou eu preciso ir para o trabalho. Mas sempre, regra, entre 2 verbos, coloca o to, tá? Eu quero falar com você. I want to talk to you, porque é direcionado a você. Entendido? Então, essas foram as maneiras obrigatórias de você usar o to, que não pode ser substituído pelo for. Em algumas circunstâncias, em algumas situações, você pode usar o for com o sentido de para, mas não é em nenhum desses exemplos que eu usei aqui, tá? Nesses exemplos, você somente pode usar o to. Até porque em verbos, por exemplo, o to é o único que dá o sentido de infinitivo. O for não faz sentido nesse contexto, tá? Então, entre verbos, coloca o to. Em direção, né? Ir para algum lugar, você também coloca to. E quando você fala de tempo, até algum certo horário, você também usa o to, ok? Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e não se esqueça, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, certo? Então, obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!